Colossenses, capítulo 2, verso 13 ao 15. O tema dessa noite é a vitória da cruz. A vitória da cruz. Acharam? Talvez você vá achar uma palavrinha ou outra diferente da minha. É que eu, por conveniência, peguei a King James e coloquei usei, substituí a palavra. Peguei da versão inglesa, também substituí um pouquinho, de uma versão portuguesa também. Então, uma palavrinha ou outra que vai ficar diferente, mas todas elas são sinônimos. Então, diz assim: a vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu a vida juntamente com ele, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o qual nos era contrário, removendo-o inteiramente, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando na mesma cruz. A vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu a vida juntamente com ele, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando na mesma cruz. Deus querido, fala conosco, abençoa-nos na exposição da tua palavra, que possamos essa noite, através da orientação do seu Espírito, entendermos um pouquinho mais do valor da cruz. A ti nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A cruz sempre me fascinou. Sempre. Mesmo quando eu pertencia a uma outra tradição religiosa, a cruz era algo que mexia comigo, sempre mexeu. E depois que eu me converti, isso aumentou, foi impulsionado de uma maneira assim que eu não entendo. Para falar a verdade aos irmãos, eu sou pastor nessa igreja há 28 anos, eu tenho ovelhas aqui que já me acompanham desde uma outra igreja, que estão comigo há 32 anos, e sabem sempre dessa minha paixão. Apesar da minha conversão, do dia em que eu ouvi a primeira vez a palavra com começo, meio e fim, pelo pastor Liberino, na Primeira Batista, ele pregou sobre os três, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e eu estava encantado já com essa história verdadeira, e de repente a história ganhou um significado maior para mim, quando ele disse assim, quando ele pega o texto e relata que as pessoas que estavam de fora tinham visto um quarto como um filho de um Deus. E aquilo me apaixonou. Eu falei, eu quero esse Deus para a minha vida. Se um Deus que entra numa situação dessa, e um Deus que não abandona aqueles que confiam nele, esse Deus eu quero para a minha vida. Claro que outros caminhos foi direcionados por Deus, e eu acabei caindo numa igreja pentecostal que me favorecia, porque namorava minha esposa, que era de lá. Bem, e o interessante que eu aceitei Jesus, eu aceitei tantas vezes Jesus que nem onde tinha apelo eu ia. Houve uma casa numa sexta-feira, quem quer aceitar Jesus? Eu levantei a mão. Eu queria, irmãos, achava que o negócio era tão bom que tem que ser, todo dia tem o gesto. Aí minha sogra me chamou dado e falou assim, não precisa aceitar mais. Mas, você já aceitou. Mas, na igreja, formalmente, na hora que fizer o apelo, você vai precisar ir, porque precisa dar uma coisa de 40 e tantos anos atrás, precisa dar uma resposta à igreja, ao apelo, ao entendimento que você teve da palavra. Então, nós falou, quem quer aceitar Jesus, já estava com a mão para frente. Mas não fui mecânico, não. Fui sentindo. E a canção que cantou, acreditem se quiser, foi Rude Cruz se erigiu. Belo dia fugiu, aquilo me arrebentou. Se tivesse que ir de joelhos, eu iria. Se tivesse que ir me arrastando, eu iria.
porque aquilo fez um bem para a minha alma. Apesar de já ter levantado a mão pela terceira vez, sem ter muito entendimento, esse negócio de levantar as mãos para aceitá-lo, eu já tinha aceitado no meu coração, já estava a cruz, já tinha o entendimento, melhor dizendo, sobre a cruz, já era muito claro no meu coração. No texto que nós escolhemos essa noite, eu acho que é um dos textos mais claros. Eu acho, se uma pessoa ler Colossenses 2, de 13 a 15, e não entender o que é a cruz, ele não vai entender, me desculpa se soar como ofensa, nunca mais. Ele nunca vai entender o sacrifício da cruz, o que a cruz fez para a vida dele, o que ela representa na nossa vida. Eu lembro que uma vez aqui na igreja eu quis colocar uma cruz de vidro quando nós tínhamos a igrejinha, a madeira comeu na assembleia. Eles não entendiam entre uma cruz e um crucifixo, que o crucifixo é uma cruz com um homem preso, crucificado, morto, mas a cruz era o símbolo da nossa conquista. E não entenderam, teve umas 3 ou 4 votações, e aí conseguimos colocar 2 cruzes na frente da igreja, que não dava nem para notar quando você passava na rua. Colocaram com tanto medo, era tanto espelhos, tantos vídeos, que ninguém entendia. Você precisa parar e fazer um campeonato. Fala onde é que tem uma cruz na porta dessa igreja. Tão com medo que a igreja tinha de se identificar com a cruz, achando que isso esvaziava a fé e nos tornava idólatras. A cruz, eu acho, uma das coisas mais excepcionais da vida. Eu acho que o apóstolo Paulo, sabendo do problema de Colossenses, que queriam esvaziar a fé sobre a cruz, quando queriam colocar culto aos anjos, quando queriam inserir ou fazer inserções com umas teologias malucas, com um misticismo muito doentio, sem fundamento nenhum bíblico. Na verdade, o que o diabo estava tentando fazer na igreja de Colosso era esvaziar o que a cruz representa para a igreja e para nós. E pensando nisso, então, e nesse texto que lemos, à luz dele, nós vamos tentar falar 2 verdades que eu acho que são excepcionais para a nossa vida. Por quanto de achar que esse texto é um dos mais significativos do Novo Testamento, porque ele fala da vitória da cruz. E esse é o nosso tema de hoje, a vitória pela cruz. Amém? A primeira verdade que o texto nos dá é que a cruz de Cristo assegura a vitória sobre o pecado do homem. Fala para o vizinho, a cruz de Cristo assegura a vitória sobre o pecado do homem. O homem precisa ter garantias. Como é que nós vamos nos salvar? Já que o apóstolo, ao escrever, diz assim, e vós estando mortos nos vossos delitos, e já vai dizendo pela vida que vocês escolheram, pela prática que vocês escolheram. E vamos lembrar desde já que ele não está falando para as pessoas que tinham a lei mosaica, porque eram pagãos. Não tinha nada a ver com 10 mandamentos. Apesar dos 10 mandamentos fazer parte da cultura, ser lido, ser comentado, mas esse povo pagão não vai ser julgado pelos 10 mandamentos, eles vão ser julgados pelas próprias escolhas erradas que eles fizeram. Bem, como é que se resolve esse problema dessa gente que ele diz que está morta? E eles estão mortos pelas suas próprias transgressões. Transgressões de escolhas, transgressões de inclinações carnais, e vai por aí afora coisas absurdas. Eles estavam sendo considerados mortos pelos próprios delitos, pelas injustiças praticadas, pelos desvios da verdade, pela vida imoral, pelas suas quedas, pelos seus lapsos, pelos seus tropeços, pelas suas ofensas e pelas suas faltas. E o apóstolo Paulo diz, vocês fizeram todas essas coisas, então vocês estão sendo considerados mortos, vocês estão mortos aos olhos de Deus. Parece ser duro isso. Um homem ser considerado morto aos olhos de Deus por conta
da sua própria escolha. E o pecado era o causador dessa morte espiritual. O homem tornou-se pecador porque se entregou a toda espécie de depravação, ele se entregou a toda espécie de maldade, e isso provocou essa morte espiritual que aqui chama de carne. Bem, o texto, ele vai dizendo assim, olha, ele vai sendo até aparentemente cruel, o apóstolo Paulo. A princípio parece que ele vai nos deixando, vai nos encostando na parede, vai nos deixando sem alternativa. Ele diz assim, bem, vocês estão mortos. Deus os considera mortos. E tem mais. Olha aí no seu texto. Vou ler de novo e quero que você preste atenção. A vós, estando mortos pelos vossos delitos, pela incircuncisão da vossa carne, pelo que a sua carne provocou, ele vos deu vida juntamente com ele, tendo cancelado o escrito de dívida. O que era esse escrito de dívida? Na verdade, isso é uma conversa contábil do tempo do apóstolo Paulo, onde era uma apólice, ele usa a simbologia dessa apólice, quando era um tipo de documento, de duplicata, que você reconhecia a dívida, essa dívida é minha, e ainda assim poderia ser, a qualquer momento, aquela dívida poderia ser cobrada. Ela não tinha data, a qualquer momento. Eu não sei se ele tinha alguma ideia sobre a brevidade da vida ao ensinar isso, não sei se tem, mas essa prática era muito antiga, ela veio desde o Velho Testamento. Vocês lembram que a viúva lá da multiplicação do óleo, o marido morre e deixa uma dívida, ela tem uma apólice de dívida do marido, o cobrador vem e diz, tem dinheiro? Não, não tenho, vamos levar os seus filhos como escravos nossos, em pagamento da dívida. Ela vai, recorre ao profeta, ele multiplica o óleo, faz uma fabriquinha de óleo, vende o óleo e paga a apólice. Aqui ele usa o mesmo princípio. O homem está morto, ele tem uma apólice que pode ser cobrada a qualquer momento. Esse homem não tem como pagar, ele não tem meios em si mesmo para que ele possa quitar essa apólice. Por isso que nós falamos que a cruz assegura a vitória sobre o pecado do homem. A cruz vai dar uma saída para esse homem. Qual é a saída que a cruz vai dar e que o apóstolo Paulo se assegura? Ele vai falar sobre uma dicotomia muito interessante. Ele vai dizer assim, vocês estavam mortos e devedores. Ou seja, estávamos mortos e não tínhamos como pagar a dívida. Como é que a cruz solucionou isso? O apóstolo Paulo disse, volta a sua leitura, e vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu, ele, Jesus, vos deu a vida juntamente com ele. Deus pegou a sua vida e deu para Jesus, tendo cancelado o escrito da dívida. Duas coisas acontecem aqui excepcionais. A primeira é a vida. Você não adianta perdoar o morto, porque ele continua morto. Por isso que o apóstolo Paulo é coerente. Ele primeiro, a cruz, nos fez, nos deu vida, nos tornou vivos. E depois de nós estarmos vivos agora, e é bom você pensar nisso, o texto diz, ele vos deu a vida juntamente com ele. Há um paralelo com o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 e 5, ele diz assim, ele vos deu a vida quando estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados. Mesmo quando estávamos mortos pelos nossos delitos, Deus nos deu a vida juntamente com Cristo. Jesus, como diz João, é o autor da vida, ele diz, nele estava a vida. O próprio apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, os que vivem sem ele, ainda que tenha a aparência de estarem vivos, estão mortos. Isso quer dizer, o homem não tem uma aparência porque está andando, porque está falando, mas na verdade esse homem é um zumbi. Ele precisa descobrir que ele está morto, e por estar morto ele precisa dessa vida que só é encontrada em Jesus. E isso aconteceu na cruz, esse encontro. Quando o pecador pela fé recebe a Cristo no coração, irmãos,
Quando pela fé ele recebe, com convicção, ele recebe a vida eterna. Não existe coisa melhor do que nós, quando recebemos vida. Apesar de muitos ainda dentro das próprias igrejas ainda não entenderem isso, são zumbis, eles estão mortos, eles não sabem, mas estão mortos. Ainda não entenderam que eles estão mortos. Veja o que o Senhor fez, o nosso Deus fez. Depois de dar vida, você lembra que é na cruz, é lá que é assegurado o perdão ao pecador. É lá que ele vai receber uma nova oportunidade, na cruz de Cristo. Lá ele recebeu vida, glória a Deus por isso. E agora que você estava morto, você está vivo, agora ele vai perdoar aquele débito que o homem não podia pagar. Mesmo esse homem agora com vida, ele não tem valor ainda em si mesmo para poder pagar aquele débito, aquela apólice que podia ter validade a qualquer momento, podia expirar a validade a qualquer momento. O que é que a cruz fez para nós? A cruz nos perdoou lá na cruz de Cristo, e ele diz isso no texto. Volta ao texto. E lá no texto ele diz: a vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu a vida juntamente com ele, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o qual era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz. Recebemos o perdão de Deus. Sabe o que é isso? Estávamos mortos e ele nos ressuscitou. E depois de dar vida, disse: agora, reconheço que você não tem condições de pagar o débito que você tem com Deus, mas eu vou me colocar no teu lugar lá na cruz, e vai estar pago a tua dívida. Não tem mais aquela apólice, ele rasgou, foi cravada na cruz toda a nossa culpa. Tudo que nós devíamos. Eu gosto de pensar nisso. Você sabe que eu acho que uma das experiências mais confortadoras, mais magnífica, gratificante, edificante, não sei mais nenhum adjetivo que não me vem agora à cabeça, é você se sentir perdoado por Deus. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, você quer ver quantos fracassaram aqui vergonhosamente? Levanta a mão junto comigo. Os medrosos e mentirosos que também ficaram com vergonha, levanta a mão. O resto levantou. Não tem coisa melhor. Embora as pessoas até nos acusem, embora as pessoas nem acreditem, nós não tem problema. Há uma sensação gratificante de você deitar e falar: Deus, muito obrigado. Tem um homem na Bíblia que nós amamos. Talvez se fosse apresentado, se ele fosse apresentado de uma maneira diferente, se eu falasse para você: rapaz, eu tenho um amigo que ele é um assassino em potencial. E ele é adúltero. Deixa ele dormir na tua casa hoje, ele está precisando dormir lá, uma casa para dormir. Como é que você se sentiria? Dorme na casa do Pereira. Não falei. Aí eu falo para você: só que ele é amigo de Deus agora. Abrimos as portas. Davi foi assim. Assassino, adúltero, amigo de Deus, chamado amigo de Deus. E ele sentiu esse prazer do perdão, nos dois salmos que ele registra o fracasso dele, que é o 51 e o 32, mas no 32 tem uma frase dele que eu acho maravilhosa. Ele diz assim: feliz. Uma versão diz: mais que feliz é o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele quer dizer, não há felicidade maior do que Deus falar: eu te perdoo. Tudo que tinha contra você acabou. Ninguém mais pode te acusar. Não existe coisa pior do que uma consciência atormentada pela culpa diante da impossibilidade de resolver o problema. E é só Deus mesmo que pode resolver um problema assim.
para aliviar essa dor, só esse perdão de Deus. O apóstolo Paulo enxergou sempre isso com uma clareza tão grande, que ele registrou em Romanos 8:1, dizendo assim: agora, olha o que ele diz, agora, nesse momento, a partir de agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele disse ainda no capítulo 8, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que declarou santo. Ninguém pode nos declarar ruins, falem o que quiser, mas Deus diz que nós somos dele, que nós somos separados para ele, e que fomos separados para servi-lo, e que fomos preparados e separados para ser templo do Espírito Santo dele. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Glorificado seja esse amor de Deus. Oh, glórias ao Senhor. Vida e perdão recebemos. Lembrando sempre, lá atrás, voltando, que a cruz de Cristo é que assegurou a vitória sobre o pecado para o homem. Foi a cruz que nos deu vida e nos trouxe perdão. Você sabe que eu fico pensando de crente que, fulano falou qualquer coisa, cara, meu Deus, será que é verdade? Sai uma notícia tem uma revista, não é Extravagante, como é que é o nome? Vem me trazendo manchetes contra nós, extraterrestres, não, como é que é? Esqueci o nome. Super interessante. Não sei para quem, mas o nome diz super interessante. E vez por outra, olha, tal codex, tal texto já tem uma contestação que não foi achado na caverna de Curã, foi achado em tal lugar, mas atribuiu. E fica mexendo com essas coisas, já tem crente que ficam apavorados. Eu lembro de uma história nessa igreja que eu nunca mais esqueci, já contei acho umas 4, 5 vezes. Foi quando descobriram o danado do ebola. Lembra o vírus do ebola? E nós estávamos no barracão, e eu não vou citar o nome da pessoa, porque está gravando para ir para a internet, mas ele chegou no culto e falou, tem uma notícia para tirar, pastor. Eu falei, o que é? Eu pensei que ele ia falar, o Corinthians perdeu. O Corinthians estava jogando. Ele falou assim, tem um vírus ebola que está pegando todo mundo agora. Ebola? Ele falou, e passa pelo macaco. Eu falei, e daí? O transmissor é o macaco, e daí? Precisa dar uma palavra à igreja para não ir no zoológico, pelo amor de Deus, cara. E quem é daquela época do ebola sabe que eu estou falando a verdade. Que nunca vendeu tanta revista Veja, isto é, todo mundo queria saber sobre o ebola. E o ebola, que queria se preocupar, não se preocuparam. Não entendeu a pegadinha? Ebola. Essa ninguém se preocupou. E ficou todo mundo preocupado, o mundo agora vai contaminar. Saiu até um filme chamado, acho que foi Epidemia. O Hollywood já aproveitou a desgraça, a fragilidade da compreensão humana e já jogou filmes e filmes, aí todo mundo, é verdade mesmo, até Hollywood acredita. E ficamos, olha, a arte imitando a vida e a vida imitando a arte. E ficou esse negócio. O crente precisa saber, aconteça o que acontecer, a cruz me assegurou que eu estava morto e agora estou vivo, e a cruz assegurou o meu perdão. Eu quero que você repita comigo algo que eu vou dizer. Mas fale com convicção. Firme-se o crente na sua experiência de vida e perdão conquistada na cruz, que não há doutrinas, que não há ofertas de Satanás, que encontrarão lugar e nem eco em nossos corações. Se acreditar nisso, pode o diabo inventar, falar, pode vir notícias que venham querer desmentir, que venham, meu Deus do céu. É um negócio de louco, uma crentaela e fica fragilizada, parece um pastor doido, fala um negocinho, ele está com razão, acho que ele está com razão mesmo, acho que nós estamos errados. Firme-se que Deus te deu vida, que você estava morto. Levanta pela manhã e diz, Senhor, eu estou vivo porque o Senhor me levantou espiritualmente. Eu era um morto. E te agradeço porque não devo mais nada. O seu Filho Jesus na cruz pagou os meus pecados. O apóstolo Paulo usa ainda peguei uma palavrinha da versão inglesa e coloquei, que ele diz assim, eu sei, escrevendo a Timóteo,
Eu sei em quem tenho crido. E eu estou persuadido. Eu troquei a sua palavrinha. No português, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo. Eu gostei da palavra persuadido, que Ele é poderoso para guardar o meu coração até aquele dia. Eu já estou convencido, eu não preciso que mais ninguém fale nada. O meu coração já assentou. Recebi vida e recebi perdão dos meus pecados. Amém? A segunda verdade. Não sei se está lá, porque de manhã eu fui falando e o Pedro foi registrando. A cruz de Cristo assegura a vitória sobre a morte. Vamos repetir? A cruz de Cristo assegura a vitória sobre a morte. Está no verso 15. Vamos voltar ao verso 15. Vou ler todos e você prestar atenção no 15. E vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu ele a vida, juntamente com ele, tendo cancelado o escrito de dívida da sua morte, que era contra nós, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz. Agora vem a segunda divisão. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando na mesma cruz. Triunfando na mesma cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando na mesma cruz. Aqui exige uma certa atenção. Por quê? Eu vou falar no que eu acredito, e pode alguém acreditar diferente. Mas eu confesso que eu me apliquei a pesquisar, e tenho o aval da minha esposa, há 4 dias sobre isso, de algumas horas por dia. Uma das doutrinas que tinha entrado na igreja de Colosso era o culto aos anjos, os anjos fazendo consultas e tal. E há uma corrente teológica que atribui essa fala do apóstolo Paulo de principados e potestades como se referindo àqueles anjos que eu não acredito, que a palavra lá é ângelos. Aqui não, ele usou potestades e principados. Eu creio que Deus em Cristo baniu esses principados e essas potestades, que elas estão aqui representadas por frentes demoníacas. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 6,12, ele fala sobre uma hierarquia de demônios. E tem uma hierarquia de demônios que ele fala lá, você pode pesquisar, que são, não é esse caso, mas são dominadores de massas. Por isso que muitas vezes é alguma passeata que a gente vê que começa tudo numa calmaria, de repente perde-se o controle. Os demônios, eles manipulam as massas, as pessoas ficam endoidecidas, ensandecidas, ficam doidas. Por que eu acredito que tem 2 classes de demônios aqui, com um trabalho específico contra a cruz? Contra a cruz. Presta bem atenção em mim. Eu acho que o apóstolo Paulo usou, independente da sequência, principados e potestades, porque vamos falar, uma hierarquia, vamos dar como as potestades, elas tinham que fazer um trabalho contra Jesus, pensando o seguinte: temos que colocá-lo na cruz. Uma outra, os principados, eles trabalhavam paralelo às pessoas que ouviam a Jesus. Esses 2 segmentos do inferno caminharam o tempo todo no ministério de Jesus, ora fazendo frente ostensiva a Jesus, e ora esperando o que reproduzia no coração das pessoas, e eles iam lá para atacar essas pessoas. Então eles tinham que combater o dono do projeto e o projeto em si. Eles tinham que combater quem estava implementando o projeto e quem estava acreditando no projeto.
Então o apóstolo Paulo diz assim: e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando na mesma cruz. Por que na mesma cruz? Porque eles achavam, se nós colocarmos Cristo na cruz, ele cai no descrédito. Se nós colocarmos Cristo na cruz, quem acreditou some, larga, abandona, e nós continuaremos a fazer a nossa farra. Pensava assim Satanás. E o tempo todo, ora desafiando Jesus frontalmente, como fez em Mateus 4, e ora pegando pessoas linkadas que viviam com Jesus para atrapalhar, para tentar parar o projeto. Nós sabemos que na Bíblia tem Satanás e as suas hostes, tem autoridades das trevas, tem exército, todos eles, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6, que eles estão prontos sempre a nos atacar, prontos a atacar o projeto de Deus, sempre para atacar a pregação, sempre para trazer descrédito à queda de algum pastor, à exposição de algum erro. Por isso que o apóstolo Paulo sabiamente disse, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, porque ele sabe que existem projetos específicos do diabo para entristecer, para esmorecer, para tirar, para esvaziar. Eles têm projetos contra nós, e tinham contra o Senhor. E essas duas frentes, esses dois, vamos chamar de exército, centralizaram sua bateria em Jesus. Temos que parar, e eles usaram de todas as maneiras, afrontando lá na tentação. Olha, seu pai e sua mãe estão aí. Ele usou pessoas para matar, tentou cercear Jesus e fazer milagres. Eles tentavam de todas as formas o projeto ser colocado em prática. E como sempre foi colocado em prática, então tinha um outro grupo esperando. Se pegar a moda, a gente ataca em quem acreditou. Haja visto o que ele fez com Judas. Se você pegar lá em João 13, 26 e 27, no dia da ceia final do Senhor Jesus, você nota que Jesus faz um discurso muito difícil, dizendo assim: um de vocês vai me trair, e nem o dono da casa ele deixou ficar para falar isso no cenáculo, só ele e os 12. Criou um clima de insegurança muito grande. Pedro toma a dianteira. A gente pensa que Pedro ia levantar, se arvorar diante dessa denúncia, falar: o senhor vai falar quem vai te trair, vai nos dizer claramente. Mas ele pensou: será que não sou eu? Vai que eu vou dar uma pisada. Ele vai e fala com o discípulo amado, e a Bíblia diz que o discípulo amado inclina sua cabeça nos ombros de Jesus, ou seja, coloca a sua boca no ouvido de Jesus e pergunta quem era o traidor. Aí Jesus responde no verso 26 e 27. E respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado no vinho. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Falou para o diabo: o que você pretende fazer? Vai, faz depressa. Faça o que tem que fazer. Essa casta demônio fica à espreita. Houve uma outra vez que ele fala assim para Pedro, lá em Lucas 22, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ele sabia, ele precisava, olha, eu preciso ir esvaziando a fé desses. Outra vez Jesus pede para orar com ele, porque a morte está chegando. Ele vira as costas, dá um sono repentino nos caras e vai todo mundo dormir. Jesus volta e diz: poxa, vocês não puderam ficar um pouquinho comigo? É os meus momentos finais e vocês não podem ficar um pouquinho comigo? Ou você pensa que aquela multidão que 7 dias antes tiraram as vestes, jogaram as palmeiras no chão ao Jesus passar no jumentinho e cantaram: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esses mesmos camaradas foram manipulados por esse exército e gritaram lá na praça da sede de Jerusalém: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não sabiam nem o que estava falando, nem sabiam direito o julgamento. Crucificam. E quando foi dada a escolha, Satanás buzinou no ouvido deles: é Barrabás, é Barrabás, é Barrabás. O diabo achou que estava caminhando tudo certinho, esse planejamento dele, esses planos.
Ou você pensa que Pilatos chega para julgar Jesus, está indeciso, alertado pela própria mulher dele que disse, olha, esse homem é inocente, em sonho foi-me dito que esse homem é inocente, e mesmo assim os demônios conseguiram colocar um espírito de covardia e ele lavou as mãos. Uma casta de demônio tentando colocar Jesus na cruz, a outra tentando achar que devia colocar em descrédito esse projeto. Esses demônios conseguiram lograr algum êxito, até mesmo no coração, no seio da igreja da época. Porque quando Jesus estava crucificado, eles se reuniram no Sinédrio. E eu acho que o teor da conversa lá era esse. Acabou o nosso problema. Olha lá, ele está crucificado. E naquele momento, naquele exato momento, Deus rasgou o véu de cima a baixo. Linho puro. Fala-se em 2 toneladas, não tenho certeza, mas fala-se em 2 toneladas. E rasgou de cima a baixo. Dizendo, está aberto meu coração, vocês não sabem o que vocês estão pensando. O diabo, é claro que você vai falar assim, ele experimentou alguns momentos de triunfo, algumas horas. Por algumas horas, quando ele viu Jesus na cruz, certamente se reuniram e falaram assim, está resolvido. Ele está na cruz, exposto, nu. Quando eu vou perguntar, alguns vão ficar com vergonha, mas quem assistiu o filme Advogado do Diabo? No finalzinho do filme, quando a meia-irmã do suposto filho de Satanás, e quando Satanás começa a ironizar a Deus, ela fica nua, faz igualzinho Jesus, e abre os braços, tomba a cabeça e fala para ele, quem sou eu? Porque foi nessa nudez, nessa exposição, que Jesus ficou. O diabo ficou feliz da vida. Deve ter tido um forró lascado. Não forró não, porque o diabo, se nós nordestinos foram o diabo de forró. Mas teve um pancadão dos infernos. Vieram as diabetes, as preparadas e... negócio rolou e todo mundo doidão, acabou o projeto, matamos o cara. Você viu? Todo mundo correu, cada um voltou, não tinha um discípulo lá, conseguimos, os 2 exércitos confabulando, feliz da vida, nós conseguimos, por algumas horas, mas o texto é severo com o diabo. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando na mesma cruz. Eles não esperavam, eles não sabiam, pela própria limitação, que alguém podia se auto-ressuscitar. Pensavam que conheciam Deus. E Jesus se auto-ressuscitou. Foi um cala-boca. O DJ do inferno falou, chegou uma notícia e mandaram no Facebook, que diz que o cara acordou. Desculpa o cara não respeitando Deus. E diz que está conversando com a turma até numa praia, comeu peixe lá. E esses caras ainda mais furiosos e foram expostos à vergonha, porque tudo que eles tentaram foi colocar na cruz achando que ali acabaria tudo. Jesus é assunto aos céus, ainda vai para o céu, sobe. E diz que ele subindo levou consigo o cativo, ou seja, é como se o diabo tivesse um objeto na mão, e Jesus ressuscita e ele continuava com o objeto que era o homem, escravizando o homem, com a chave da prisão do homem, que podia prender o homem. Jesus fala, me dá aqui, agora quem acreditar em mim, você não tem mais poder, quem acreditar em mim, os agrilhões não podem mais prendê-lo. Glorificado seja o nome do Senhor,
Ele ressuscitou e subiu, ascendeu aos céus, levando o cativo, tirou toda essa autoridade, expôs o demônio a uma vergonha pública. Só está preso no demônio quem não crê em Jesus. Só está preso pelo demônio aquele que não acredita na cruz de Cristo. Porque aquele que acreditar está salvo, estava morto, recebe vida, recebe o perdão de Deus. Tem um texto que fala sobre essa ascensão de Cristo, que eu acho maravilhoso, que diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, e porque entrará o Rei da Glória. E nós andamos mesmo de cabeças erguidas, nós que andávamos caídos, tombados e presos. Eu acho muito belo quando a própria Escritura desafia o apóstolo Paulo, sentindo alegria, convicção disso, ele diz: morte, onde está a morte? Onde está a tua vitória? Cadê o teu aguilhão que prendia? Cadê o teu ferrão que nos escravizava? Ele foi arrancado pelas mãos do Senhor. A cruz, bendita cruz de Cristo. Maravilhosa cruz de Cristo. Satanás só tem a prisão de um homem, enquanto esse homem não entender o plano da salvação. Porque quando ele acreditar no Cristo ressurreto, ele está livre. Livre. Há uma canção, queria que o Cezinha viesse aqui à frente, só para a gente cantar rapidinho, que era uma canção que eu acho que a igreja cantava e não desfrutava. Vem cá, Anderson, por favor. Se tiver alguns instrumentistas rapidinho também, venha. E essa canção fala desse momento. Fala dessa alegria, dessa satisfação, desse prazer, que é a ressurreição. Acho que você cantou, acho que todo crente, com 6 anos de convertido para trás, cantou essa canção. Pega o microfone lá, Anderson. Se quiser vir, Sara, também. Não é que estou chamando os mais antigos, não é isso. É que foram gente que ministraram. Vou avisando, então já vão me jogar contra a Sara. Quem lembra de uma canção que dizia assim: ressuscitou, 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 aleluia. Aí falava o desafio: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Ela acabou, Jesus ressuscitou. A morte morreu. Para azar dela. Vamos cantar? Quer ficar em pé? Que ele é gostosinho.
Pode tomar assento. Enquanto a Paola se prepara, é um hino que eu pedi. Jesus disse uma vez assim: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas, a adversativa, ao morrer, dá muito fruto. A cruz, repete comigo, a cruz é vencedora. Quando ela assegurou a vitória do homem sobre o pecado, dando-lhe vida e perdão. Está muito fraco assim. Vamos ver se a gente fala com mais convicções, hein? A cruz é vencedora, que ela assegurou a vitória sobre a morte. Satanás, o texto, presta bem atenção, diz que na mesma cruz, Satanás achou que, colocando Jesus na cruz, tudo estava terminado. Ele só não aprendeu que quando Jesus esteve na cruz foi onde tudo começou. Porque na mesma cruz, onde ele achou que ia expor a vergonha de Jesus, na mesma cruz aconteceu a nossa salvação. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Eu quero que a Paola cante. Gilmar, vira aquela caixa ali. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Vamos cantar o coro? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Deixa a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Uma mensagem da cruz, de morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
Aleluia! Obrigado, querido. Vamos ficar em pé para nós orar? Pode aplaudir. Que bênção para a nossa alma isso. Queria eu queria que nós fizéssemos uma oração de gratidão, mas de gratidão mesmo do nosso coração, de gente que Ele ressuscitou, que estávamos mortos, de gente que Ele pagou as nossas dívidas, de gente que Ele nos livrou da morte eterna e nos deu a vida eterna. Eu quero que você agradeça agora, ou em voz alta, voz baixa, como você quiser, mas eu queria que você tivesse uma palavra de gratidão. Que você, ou em voz alta, quer orar alto, ora, não quer, não ore, fique à vontade, mas que nesse momento Deus possa sentir essa gratidão vinda de nós, de corações agradecidos, de corações que reconhecem que precisavam de Deus, que tínhamos uma dívida impagável e Ele pagou por nós, que nos deu uma nova oportunidade, uma nova chance. Vá agradecendo a Deus, vá agradecendo o Senhor pela tua vida, pela vida do seu esposo, pela vida do seu lar, por aquilo que Ele tem feito para os teus filhos. Agradeça, agradeça, agradeça. Pai querido, faltam-nos palavras, porque a emoção é mais forte do que as nossas palavras para dizer muito obrigado, Pai. Oh, cruz maravilhosa, Senhor, porque foi lá que tudo começou para nós. A tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. E nós estamos aqui essa noite como devedores, Pai, porque nós não temos como pagar tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, ó Deus, ensina-nos a retribuir, dai-nos a sensibilidade da retribuição, dá-nos a responsabilidade de uma vida que condiz com tamanho sacrifício e tão digno amor por nós, meu Pai. Dá-nos isso essa noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Dá um abraço no vizinho, só por favor.